Aleluia. Meus amados, eu quero convidá-los. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas eu quero convidá-los a se colocar em pé para reverenciarmos a palavra do Senhor que vai ser lida nessa noite. Amém? Aleluia. Deixa eu pedir uma coisa. Léo, eu vou usar a versão NVT hoje, tá bom? Nós vamos ler, meus queridos, segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos ler até o final do capítulo. Aleluia. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: Se o senhor não ajudar, o que eu poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: O filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Então Eliseu ainda falava. O mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Amém? Aleluia. Vamos orar, meus queridos. Você crê que Deus está neste lugar? Você crê que Ele fala com você? Vai falar com você nessa noite? Aleluia. Vamos colocar isso no nosso coração. Deixe seu coração bem à vontade para ouvir Deus falando com você. Amém? Pai querido, nós oramos no nome do Senhor Jesus. O Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão bom. O Senhor está presente neste lugar. Não somos nós que temos que subir até ao céu, mas o Senhor vem ao nosso encontro e o Senhor está aqui nessa noite. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria presente. Disse o Senhor Jesus. Por meio do seu Espírito, o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor nos contempla e o Senhor fala conosco. Meu Senhor, nós pedimos que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite, venha ao mais profundo do nosso coração. Eu tenho os meus limites para falar até os ouvidos, mas o Senhor pode falar no mais íntimo de cada pessoa, revelar os segredos do coração, levantar os abatidos, curar os feridos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer. Essa noite é Tua, Deus, as nossas vidas são Tuas, essa é a Tua igreja. Fale aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos. Eu vou pregar sobre esse texto, mas ele continua até o final do capítulo 7, tá? Eu não li todo o texto, porque ia se estender bastante, mas ele continua até o final do capítulo 7. A história está nos contando aqui a respeito
de que Samaria foi cercada pelo rei da Síria. Já falei isso, mas existe uma diferença entre Síria e Assíria. São dois países diferentes. Síria era um país menor e a Síria até hoje existe ao lado de Israel, vizinha de Israel. E inclusive no momento eles estão em guerra ainda. Meus amados, o texto diz aqui que Ben-Hadad era um rei que na época ele começou a crescer, a Síria começou a crescer, e foi numa época que Israel estava em decadência. Embora Israel tivesse geralmente mais poder que a Síria, mas por viver um tempo de decadência moral, espiritual, militar, financeiramente, eles estavam vulneráveis, bem mais vulneráveis. Era a época do rei Jorão. E esse rei, então, era um rei que não tinha muitas condições, não era um grande administrador, não era uma pessoa que tinha ali a sua vida ao Senhor, dedicado ao Senhor. E acontece então que Samaria, a capital do reino de Judá, de Israel, aliás, do reino do norte, que era Israel, ela foi cercada por Ben-Hadad, o rei da Síria. Houve muita fome, muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo houve o cerco, mas esses cercos eles duravam muitas vezes mais de anos. Então, Ben-Hadad, quando vem e cerca Samaria, era uma cidade murada, uma fortaleza, ela fica toda cercada e ali os samaritanos na época não eram os mesmos samaritanos depois da época de Jesus, eram os que moravam em Samaria, eles estavam completamente cercados e os recursos da cidade foram se acabando. Foi acabando todo o recurso ali de comida e acontece o que nós lemos aqui hoje. Começou a ser narrado ali o primeiro caso de canibalismo dentro das muralhas de Samaria. Então, duas mulheres desesperadas de fome viram seus filhos que eles iam morrer mesmo, magrinhos que estavam, e uma disse para a outra, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Hoje a gente mata o meu filho e come ele, a gente cozinha e come, e amanhã mata o seu filho e aí a gente come, e aí a gente dura mais uns dias. Já que as crianças não vão sobreviver mesmo, a gente pelo menos tem mais uns dias de vida. Então veja bem a situação que geralmente uma mãe dá vida pelo filho, mas a fome, quando ela é extrema, as pessoas mudam completamente às vezes, os seus paradigmas. E em alguns casos, meus queridos, a fome faz as pessoas fazerem coisas que elas jamais fariam. E quando a gente está lendo uma situação dessa, para a gente parece duas mães sem coração, né? Mas você que é mãe, você teria coragem de matar o seu filho e comer ele cozido? Né? Nem assado. Pois é uma situação muito difícil. E eles estavam comendo esterco de pombo. Eles estavam comendo cabeça de jumento, as entranhas do abdômen ali, eles estavam comendo o que aparecesse na frente. Qualquer inseto que se movesse na frente deles, eles estavam comendo. Então, às vezes se fala de alguns países aí, orientais principalmente, que come rato, cachorro, barata, aranha. Irmãos, ninguém come essas coisas porque eles gostam de comer essas coisas. As coisas acabam sendo necessidade por períodos de guerra, períodos de fome extrema. As pessoas aprendem a comer coisas que elas jamais comeriam. E então, foi o que aconteceu com Samaria. O Brasil vive uma época muito boa. Nós podemos chegar nos nossos supermercados e ver os nossos supermercados com as prateleiras lotadas. Nós podemos escolher os produtos que nós queremos. Nós podemos comprar pelo aplicativo e vem direto na nossa casa. A gente escolhe o que a gente quer comprar, comer. A gente tem aplicativo que traz a comida pronta, né? Prontinha, ali cheirosa na nossa casa, e você pode se dar ao luxo até de escolher entre preços de uma marca, de uma para outra. Veja que nós estamos vivendo um período tão bom na nossa história que nem reis antigamente viviam em um período tão bom assim.
A prova disso é que a gente vai engordando, né? Verdade. A gente vai tendo uns quilinhos a mais por causa do conforto alimentar que a gente vai tendo nos nossos dias. Então acontece que quando o rei Jorão ouve essas mulheres falando isso, ele rasga sua roupa, que é uma forma de protesto. E ele lança esse protesto contra Deus. Ele está dizendo, se Deus não socorreu vocês, quem sou eu para socorrer? Acabou o trigo, acabou o vinho, acabou o suco de uva, acabou qualquer tipo de comida na cidade. E não adianta vocês virem pedir para mim, eu não tenho de onde tirar essas coisas. E ele fica revoltado, tão revoltado por causa do caso das duas mulheres, que uma delas comeu seu filho e a outra espertona escondeu o filho dela e falou assim, eu não sei onde ele está, e escondeu o filho porque a outra estava querendo matar a criança da outra e comer também. Não é justo só comer o meu filho, temos que comer o seu filho também. E ele então atribui a Deus. Ele fala que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu imediatamente. Porque tudo isso, essa coisa ruim que está vindo, essa desgraça que está vindo sobre Samaria, é Deus que está fazendo isso acontecer. Meus queridos, uma das coisas que acontece, biblicamente olhando, as coisas ruins podem acontecer nas nossas vidas, mas em algumas situações, o abandono ao Senhor pode abrir portas para que coisas ruins aconteçam. Nem tudo o que acontece foi mandado por Deus, tá? Mas, às vezes, abandonar a Deus abre brechas para que o mal comece a entrar na nossa vida e comece a nos arruinar. E a questão é que Jorão não percebeu isso. Ele atribuiu a Deus, mas ele não falou que ele estava afastado de Deus, que ele estava longe de Deus e que Samaria era uma cidade idólatra. Agora, então, ele manda um mensageiro e diz, vai lá, então, na frente e já fala para Eliseu que ele vai morrer. Manda falar para Eliseu que o negócio vai ficar ruim para o lado dele. E aí o mensageiro sai para falar, Eliseu está lá conversando com algumas autoridades e disse, olha, o rei acabou de mandar, porque ele é um profeta. E ele percebeu isso, o rei acabou de mandar seu mensageiro para cortar a minha cabeça. Vê se pode uma coisa dessa. E aí então ele fala assim, a hora que ele chegar, vocês trancam a porta e deixam ele para fora, não deixa ele entrar não. Porque logo em seguida o rei vai chegar. E aí a gente conversa direto com o rei. E foi o que aconteceu. O mensageiro chegou, o rei mandou falar, não vai entrar. E aí espera, lá, daqui a pouco vem o rei. E aí o rei vem lá e fica desesperado. E o rei, quando vai falar com ele, vai comentar com ele a respeito do que estava acontecendo e falando que ele é responsável e tal. Eliseu vai dar uma palavra. Eu gostaria de ler com vocês a palavra que ele dá. No capítulo 7, no versículo 1. Agora veio a ele uma palavra de Deus. No meio da desgraça, Deus mandou uma palavra de graça. Mandou uma palavra que ia mudar a situação deles. Aleluia. Tem como passar para a gente aí? Diz assim o texto, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, ou seja, 24 horas, na porta de Samaria, tanto... tem como colocar na NVT para a gente? Que ele já transfere as medidas aí. Na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Está falando aqui sobre a inflação. Está falando que em época de escassez o preço dos alimentos vai lá em cima, eles disparam. Mas que 24 horas depois, ao contrário do que tudo estava indicando, não havia nenhuma perspectiva, nenhuma mudança em nada visivelmente, mas está falando o preço das coisas vai abaixar, o preço dos alimentos vai estar lá embaixo, o preço da farinha vai estar bem baixo. E ele está dizendo aqui também que o preço da cevada, que eles se alimentavam desses alimentos, esses grãos, vai estar bem baixo também, muito baixinho, vai estar... E aí então, versículo 2.
O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, na hora, porque ele foi junto com o rei ali, e ele disse: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, olha o que ele está dizendo, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Ele não está dizendo que Deus não existe, ele não está dizendo que Deus não pode fazer alguma coisa para tentar mudar a situação, mas estava duvidando que Deus, ainda que quisesse agir, não teria o poder de fazer essa palavra com essa quantidade de alimentos que Eliseu estava dizendo que ia ter, acontecesse de fato. Ele está dizendo, Deus pode ser Deus, mas ele não tem o poder de fazer o que você está dizendo que ele pode fazer. Eliseu respondeu para ele, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você verá, mas não comerá. Amados, eu quero fazer aqui uma abertura, abrir um parêntese naquilo que eu estou falando aqui. O que acontece é que uma das coisas que Deus mais detesta é a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade não é apenas você falar, será que pode acontecer? Não é isso. No caso aqui, ele afirmou categoricamente, Deus não pode fazer isso. Ele não tem como fazer isso. Mas a pergunta que Deus mesmo nos ensina na sua palavra é, haverá, porventura, alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Agindo eu, quem impedirá? É a pergunta que Deus faz. E nesse caso desse oficial, o problema é que eles adoravam vários outros deuses, mas haviam perdido a identidade do Deus verdadeiro e não estavam vendo. Talvez a experiência militar que esse homem tinha era, quando está num cerco desse jeito, ainda que Deus faça alguma coisa acontecer, somente algumas pessoas vão começar a comer um pouquinho mais e melhorar até que venha acontecer. Vai ser um efeito gradativo. Não pode acontecer em 24 horas, como você está falando. Estava duvidando do poder de Deus. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que enquanto eles estavam ali conversando, e estava havendo uma dúvida, o dia foi terminando. O dia foi terminando. E o que acontece à noite? Ao anoitecer, a Bíblia diz, eu quero continuar lendo aqui, aleluia, a partir do versículo 13 com os irmãos, o que vai acontecer? Havia 4 homens com lepra, sentados juntos à porta da cidade, estavam para o lado de fora. Os leprosos sempre tinham que ficar do lado de fora da cidade. E eles estavam ali, e eles dependiam da comida de dentro da cidade. As pessoas mandavam pratos de comida lá para eles, eles se alimentavam e assim eles viviam. Mas como a cidade estava com fome, os leprosos estavam morrendo de fome também. Estavam ali. Por causa da lepra não ser transmitida, eles eram isolados. Estavam sentados por lado de fora do portão da cidade. E aí então, eles falaram, barriga roncando, não tem comida faz vários dias. Não tem perspectiva nenhuma de melhorar nada. Olha a ideia que eles tiveram. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade. Pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se eles nos matarem, de qualquer forma, teríamos morrido. Ou seja, a gente vai morrer de fome. Se eles matar a espada, a gente só morre um pouquinho mais rápido. Mas vamos tentar fazer alguma coisa. Tentar uma saída no meio da desgraça. E olha o que acontece. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor, presta atenção nisso. O que aconteceu? O acampamento estava deserto, estava vazio. O acampamento dos soldados sírios. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Eles sentiram a terra tremer, com os cavalos chegando, som forte de cavalos, exércitos chegando perto deles. Disseram uns aos outros, o rei de Israel deve ter contratado mercenários hititas e egípcios para nos atacarem.
E agora estão chegando esses exércitos para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Nem desamarraram os cavalos para correr mais rápido. O desespero foi tanto. Eu falei sobre o desespero durante a fome, mas vejo o desespero durante o medo também é muito grande. E eles poderiam pelo menos ter fugido a cavalos. Mas deixar tudo para trás, saíram correndo para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram prata, ouro, roupas que encontraram e esconderam tudo. E aí então eles começaram, eles iam lá, pegavam alguma coisa dentro da tenda, achavam algum lugarzinho lá, pegava, escondia no chão, quem sabe, enterrava, escondia prata, ouro, roupas importantes ali para eles, e além de comer e beber à vontade, irmãos. Aí, versículo seguinte diz, por fim disseram uns aos outros, depois de barriga cheia que estavam, disseram uns aos outros, não, isto não está certo. Você pode repetir comigo, por favor? Isto não está certo. No meio de uma situação, às vezes nós temos que perceber, e o tema da mensagem dessa noite é o momento e o propósito. O momento e o propósito. E todo crente tem que perceber o momento em que está vivendo e o propósito de Deus para a sua vida. E sempre nós temos que saber identificar, ter sabedoria para identificar o momento. E entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus é um Deus de propósito. E no caso desses 4 homens leprosos, praticamente condenados à morte por causa da sua doença incurável. Mas eles eram desprezados e viviam longe, distantes dos outros. Talvez um espírito de coitadismo estava sobre eles. Mas nesse momento, eles dizem, no meio da fartura que eles estavam vivendo, não é certo o que nós estamos fazendo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Perceba que caiu a consciência sobre eles. Não está certo o que nós estamos fazendo. Hoje é um dia de boas notícias. Que boas notícias eram essas? Notícias que iam salvar a cidade toda. Essa informação que eles iam dar ia mudar a história da cidade. Nós não podemos ficar calados diante de tão grande salvação. E o que eles fazem agora? Eles voltam para a porta da cidade. Eles dizem, se esperarmos amanhecer, seremos castigados. A ira divina virá sobre nós. Não podemos esperar nem amanhecer o dia, porque é urgente. A morte, a fome, está acabando com a cidade. Muitas pessoas estão morrendo. Algumas horas antes que nós chegarmos com a notícia, vai salvar vidas. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Versículo seguinte diz, então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Portão trancado, sentinelas em cima do muro. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém. Disseram eles, os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Foram avisar rapidamente, acorda o rei. Estamos falando que já era, meus queridos, talvez madrugada, já começando a entrar na madrugada. Acordem o rei, a notícia é urgente. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais, vou explicar o que aconteceu. O rei agora tentando encontrar uma razão lógica. Nem sempre há uma razão lógica para as coisas que Deus faz. E o rei estava procurando a lógica. E qual era a lógica? Os sírios sabem que estamos morrendo de fome e eles simularam, fizeram um teatrinho, olha, eles saíram do acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade. O rei estava dizendo, com certeza eles querem que a gente abra os portões e o povo comece a sair, ir lá comer comida. Aí eles chegam de improviso, nos pegam, invadem a cidade e acaba com a guerra.
Ah, que estratégia boa do rei da Síria. Mas não era o que tinha acontecido. Nem tudo o que parece é. Um de seus oficiais disse, seria melhor, olha, ele dá um conselho para o rei então. Seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. A situação era tão deplorável que até o rei tinha apenas alguns cavalos ali à sua disposição. Sobraram 5 cavalos apenas. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Ainda que esses espiões morram lá e caiam numa armadilha, mas pelo menos foram ver o que aconteceu. Assim, prepararam 2 cavalos de guerra com cavalos, e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos, armas de guerra, que eles haviam jogado, abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Disseram, nós fomos até seguindo o rastro deles, pegadas, até o Rio Jordão. Eles atravessaram o rio e sumiram. Agora, fico pensando, mas o que será que deve ter acontecido com eles de madrugada para que um exército saísse correndo? Qual a explicação lógica para isso? Aleluia. Deus é conhecido em sua palavra como o Senhor dos exércitos. Deus tem o seu próprio exército, meus queridos. Deus tem os seus carros de guerra, seus cavalos e carruagens de fogo à sua disposição. E Deus permitiu que os sírios ouvissem o barulho do seu exército se aproximando, porque Deus estava vindo em socorro, porque a palavra do profeta havia sido pronunciada, de que em 24 horas haveria comida sobrando para o povo de Israel, de Samaria. Aleluia! Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio, e de fato naquele dia 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. Talvez você me pergunte, antes de eu ler o próximo versículo, mas como que podia ter tanta comida nesse acampamento? A ponto de uma cidade desesperada de fome ter comida em abundância desse jeito. Meus queridos, eles tinham uma provisão de no mínimo 6 meses de comida ali dentro. Eles não podiam ficar indo e voltando e recebendo carruagens de alimento. Eles já vinham cheios de carruagens de comida e eles vinham abastecidos para dizer, nós vamos ficar pelo menos 1 ano acampados aqui sem necessidade de nova comida. Então tinha comida ali, muita comida, naquele lugar. Versículo seguinte. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento. Sabe aquele oficial que disse ainda que Deus abre as janelas do céu, será impossível fazer o que esse profeta está dizendo que ele vai fazer. Esse oficial, o rei colocou ele na porta da cidade para controlar o fluxo do povo. Não vai todo mundo, não vai correr, vai fazer bagunça. Mas esse oficial, a hora que tentou conter a multidão, ele foi derrubado, pisoteado e morreu. A multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. O oficial morreu com fome. Por quê? Não creu. Porque duvidou e porque contrariou a palavra do Senhor naquela situação. Meus amados, nós temos algumas coisas aqui muito importantes aqui. Esses 4 leprosos famintos fora da cidade foram lá experimentar dessa comida, voltaram e anunciaram aos sentinelas. Então o rei manda os seus espiões e eles vão lá e verificam. Está tudo deserto realmente, que o exército sírio havia fugido. Nós vemos que o povo vai lá, invade o acampamento de madrugada mesmo, saqueia tudo o que pode, pega ali prata, ouro, que eles tinham, roupas também, pegam alimentos em abundância. E como todo mundo estava de barriga cheia e pegou à vontade para suas casas,
Quem ia vender depois a comida ficou tão barato que falou assim, mas eu já tenho tanto na minha despensa, não tem por que eu comprar pelo preço que você está falando. O preço foi abaixando. E o oficial foi atropelado. A questão que nós vemos aqui é que há muitos crentes descrentes. Muitos crentes descrentes, porque em algumas situações, o próprio povo de Deus, que deveria crer na palavra de Deus, que deveria crer nas profecias da palavra de Deus, deveria crer no Senhor, que é o provedor de todas as coisas, que crê ou deveria crer em Jesus como Senhor da sua vida, muitas vezes duvida. Se desespera no meio das situações e perde a linha, perde a direção de Deus. E quantas pessoas estão nessa noite, mas talvez tenham chegado aqui desorientadas? Quantos podem ter chegado aqui desesperados nessa noite, ao ouvir essa palavra? Mas a minha pergunta é, será que Deus deixou de ser Deus de uns dias para cá? Ou será que esse Deus que a palavra de Deus diz que Ele realmente pode fazer qualquer coisa, será que Ele deixou de ter o seu poder ao longo dos tempos ou das estações? Não, na realidade Ele continua sendo o mesmo, é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus, a crer nele. Mas eu quero fazer aqui uma ligação. Essa ligação é minha, não é a Bíblia que está fazendo, mas eu quero fazer uma ligação. Esses 4 homens que estavam à porta da cidade não eram, em algumas situações, ali confiáveis aos outros. As pessoas diziam, quem são eles? Mas Deus no Novo Testamento escolhe 4 pessoas para escrever os evangelhos, para falar das boas notícias do seu reino, do seu Filho amado. São as boas notícias da salvação. São os 4 evangelhos que nós temos que anunciam quem Jesus Cristo é e de onde pode haver ali a salvação para as vidas que estão esfomeadas, estão ali sedentas de Deus, estão distante dele. Muitas pessoas estão cercadas e não sabem como fazer ou como agir, e o desespero toma conta de suas vidas. Mas a verdade é que na palavra de Deus, nos evangelhos, nós vemos a resposta de Deus, o anúncio da grande salvação do Senhor para as nossas vidas. E hoje, nós, em continuidade, aquilo que Deus fez na vida desses 4 evangelistas, nós somos aqueles que trazem as boas notícias do reino de Deus. De tal forma que não podemos ficar calados diante de tão grande salvação. Porque muitos de nós estamos tendo a oportunidade de comer do bom e do melhor, entrar nas tendas da casa de Deus e comer do bom e do melhor, e sermos abastecidos nas nossas necessidades, enquanto outras pessoas estão famintas, sedentas de Deus, distantes de Deus, morrendo miseravelmente à míngua. Mas a questão é que Deus quer levantar o seu povo para que entenda e possa dizer em sua própria consciência, uns para os outros, não é certo o que estamos fazendo. É um dia de grande salvação e nós nos calamos. É um dia de grande salvação e nós estamos nos calando. E essa palavra não precisa de cargo, de função na igreja. Eu quero que você entenda, meus queridos, que Deus levanta pessoas. Quem pode imaginar que a palavra da salvação ia estar na boca desses 4 leprosos? Quem podia imaginar que esses 4 leprosos... Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preste bem atenção, olhando nos meus olhos, eu quero que você entenda. Ainda que Deus fizesse vir um som do céu, impetuoso naquela noite, de fazer o exército sírio todo, de uma ponta a outra, que estavam cercando as principais portas da cidade, ouvir o barulho desses carros de guerra. E ainda que Deus fizesse realmente o exército sírio sair em fuga, a ponto de todos os homens abandonarem aquele acampamento e não ficar nenhum para trás, nenhum soldado sírio para trás. Ainda que tudo isso tivesse acontecido, se esses 4 homens leprosos não anunciassem o grande feito de Deus, a cidade morreria. Até que Deus levantasse outras pessoas para testemunhar, porque as primeiras não quiseram fazê-lo. Às vezes,
Pessoas perto de nós podem estar morrendo, distantes do Senhor. E nós estamos orando para que Deus levante outras. Será que você pode entender que você pode ser a resposta de Deus para a fome e a sede dessa pessoa que está distante? Às vezes nós estamos orando para que Deus levante Moisés e Elias nos nossos dias. Grandes pregadores que façam a nossa função. Meu querido, o Evangelho é feito por pessoas simples. Pessoas simples. Anônimas. Deixe de lado o seu coitadismo. Você tem na sua vida, sobre a sua cabeça, no seu coração, a palavra da salvação. Nós cantamos aqui nessa noite, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais beber de outras fontes. Eu não quero mais voltar lá no poço de Samaria, porque eu encontrei Jesus e a dele agora a resposta da minha vida. Nós cantamos isso hoje. O hino que nós cantamos. Se você tem a palavra da salvação, você sabe onde encontrar a verdadeira fonte da água viva. Aleluia, glória a Deus. É isso que a sociedade está esperando. Uma sociedade cercada, uma sociedade desesperada, eles estão precisando disso. E nós precisamos de coragem para agir diante das situações. Coragem para falar, eu conheço. Onde você vai encontrar alimento para a sua alma. Onde você vai encontrar água para você beber durante o seu período de sede. Deus faz a parte dele. Aleluia. O milagre foi o som dos exércitos celestiais serem ouvidos ali naquele ambiente. E Deus espantou os inimigos. Mas e a parte do homem qual foi? Ir lá e contar o que Deus havia feito. Deus não está chamando anjos para testemunhar. Deus está chamando homens de carne e osso, comuns do dia a dia, que contem as suas experiências com Deus, que contem como você um dia teve um encontro com Jesus e o que Jesus fez ou falou, ou que ele agiu, como ele agiu na sua vida. Alimento tem de sobra. E pelo alimento ser de sobra, o preço muitas vezes cai. Muita gente desvaloriza o verdadeiro evangelho porque ele é gratuito. Satisfaz a nossa fome, a nossa sede. E as pessoas talvez digam, mas se é de graça, será que tem valor? Tem valor porque Deus sabia que nós não tínhamos como conseguir alimento dentro do nosso cerco. Dentro da situação que nós estávamos cercados pelo inimigo da nossa alma, nós não tínhamos resposta. Deus disse, você não tem com o que comprar, você não tem o que fazer, eu vou prover para você. Ainda que você me desvalorize, que você desvalorize a palavra da salvação, eu vou prover o que você precisa. Na realidade, Deus é um Deus da graça. Deus é um Deus, irmãos, que sabe a necessidade e a miséria do homem. Porque a nossa lepra realmente do pecado, realmente tem corrompido a nossa cultura, tem corrompido os nossos pensamentos, os nossos padrões e valores na nossa sociedade. Mas Deus está dizendo, há uma resposta do céu para essa situação. Deus quer salvar vidas, Deus quer trazer realmente a sua palavra. E nós devemos dizer ao Senhor, eis-me aqui. Não é certo o que eu estou fazendo. Estamos vindo no culto, nos alimentando da presença da glória de Deus, isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas e se eu sair daqui e não falar para ninguém? Você me entende? Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, não é certo o que nós estamos fazendo? Você só tem uma vida. Para Deus salvar o homem, ele precisou mandar Jesus Cristo como homem. Porque o homem é o único que pode fazer a história acontecer. E Jesus, como homem, fez a história acontecer. E ele diz, agora vão e façam o mesmo. Você está fazendo a história acontecer, meu querido. Cada dia seu de vida não é um pesar. Cada dia de vida que você tem é uma oportunidade que Deus está te dando de ser relevante no meio da sua família, do seu casamento, da sociedade onde você está. Deus te chama não para ser apenas alguém
que encha o seu estômago. Ah, aleluia. Mas alguém que diga assim, além disso, eu quero ser relevante na vida de outra pessoa. Você está fazendo a história acontecer. Daqui a alguns dias você não estará mais aqui. Os nossos dias na Terra são limitados. A história passa realmente, nós fazemos a história acontecer. E quantas pessoas podem se dispor e dizer, Deus, eu quero ser a resposta do Senhor na vida de outras pessoas. Eu quero ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas. Você entende o momento que nós estamos vivendo? Você entende o momento? Samaria continua cercada, meus queridos. Mas Deus já enviou a sua provisão. Alguém no meio do caminho tem que contar para eles. Alguém no meio do caminho tem que falar. Quantas pessoas aqui vão ser essas pessoas que vão dizer, eu vou ser essa pessoa? Não é certo o que fazemos. Eu não posso comer, encher a minha barriga, enquanto outros estão morrendo de fome. Quantos aqui querem dizer, Deus, eu quero ser a resposta do Senhor na vida dos famintos e dos sedentos? Aleluia. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero ser a resposta de Deus. Meus queridos, eu não quero fazer disso apenas um chavão. Um clichê. Só que você do íntimo do seu coração, você pode dizer, Deus, eu quero ser a resposta do Senhor na vida de outras pessoas. Eu quero levar pessoas a te conhecer. Porque se eu me calar, quem falará? Se eu me calar, será que Deus terá que levantar pedras para que falem no meu lugar? Aleluia. Tome uma posição firme com Jesus e anuncie o que Deus quer. Comida tem de sobra. Talvez alguém diga, ainda que Deus abra a janela do céu, Ele não poderia responder à minha necessidade nessa noite. Eu não sei se Ele poderia fazer isso. Sim, Ele pode. Ele pode. Sim, Ele é capaz. Ele tem todo o poder. Ele pode. Há uma canção que fala que Ele muda as cinzas, como diz lá? Traz vida ao sepulcro. Deus pode mudar a situação de morte em vida, de fome em abundância, de sede, aleluia, insatisfação. Então você vai trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ela está sendo anunciada. Talvez você tenha alguma dificuldade, mas traga seus amigos, traga os seus conhecidos. Diga, eu sei um lugar onde eles vão ouvir. Eles vão ouvir quem Jesus é e o que Jesus pode fazer. E eu tenho certeza do evangelho que eu estou pregando, porque eu tive um encontro com o meu Senhor Jesus. E tenho visto do que Ele é capaz, mas tem muitas histórias que eu não conheço, talvez estejam na sua vida essas histórias. Estejam na vida de outras pessoas, porque Deus está operando agora ao redor do mundo. Pessoas que se julgavam cercadas, Deus está abrindo os portões da cidade dizendo, venham, escutem as boas notícias. Há boas notícias de um Deus que continua vindo em socorro dos desesperados. Há boas notícias e nós não podemos falar, é só para mim essa boa notícia. Não, essa boa notícia é para todos os desesperados, para todos os cansados. Jesus disse, Ele ensinou isso e Ele diz para a sua igreja, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus continua sendo a resposta para esse mundo caído. E eu quero orar com você. Antes de nós cantarmos essa canção, será que você pode dizer, Deus, eu quero ser a resposta do Senhor. Se
Você pode dizer mesmo com todo o seu coração e dizer: Deus, eu quero ser essa resposta. Se você chegou com fome, você chegou ao lugar certo. Deus está neste lugar. Ele opera milagres, Ele continua fazendo, Ele continua operando. Aleluia. Mas depois de comer, eu tenho que anunciar. Depois de encher o meu estômago, eu tenho que falar para os outros. Eu vou falar da experiência que eu tive. Eu enchi o meu estômago, eu sei que é real. Essa comida existe realmente. Eu sei que é real, eu sei que Jesus existe, eu experimentei da sua presença. Aleluia. Senhor, nós queremos orar no nome do Senhor Jesus, por pessoas que estão se levantando nessa noite, inconformadas, Senhor Deus, com aquilo que o maligno tem feito e cercado vidas, ó Deus. Pessoas que têm sido arrebentadas pelas situações da vida. O Senhor é resposta para o mundo caído. O Senhor é resposta para os famintos e sedentos, cercados, ó Deus, por todos os lados. Pessoas estão se mutilando, estão se autodestruindo, mas o Senhor é resposta de paz para um mundo distante de Ti. Senhor, levante homens e mulheres nessa noite, aleluia, para que seja uma resposta do Senhor, em meio a um cenário caótico. O Senhor dê a resposta, seja a resposta na nossa boca, no nosso coração, nos nossos olhos, ó Deus, aleluia, por pessoas que Te conheceram, Te conhecem, ó Deus, aleluia, e têm experiências contigo. Você que quer dizer: eis-me aqui, aleluia, levanta a tua mão no seu lugar e agora você faça essa oração. Aleluia. Não vai ser nada diferente da experiência que você já teve.